dominar terrenos, invadir as áreas pertencentes à nação de Israel. E eles usavam camelos, conhecidos como camelos de batalha. Não eram camelos de viagem, eram camelos preparados para a guerra. Camelo esse que eles aguentavam até 182 quilos. E esses camelos dados pelos medianitas poderiam até ficar 7 dias sem beber água. E mesmo com sede, eles podiam suportar e caminhar 150 quilômetros durante o dia. Então esses camelos eram velozes, eram fortes, e era o meio em que os medianitas usavam para dominar os territórios de Israel. E com esta facilidade, não tinha como Israel escapar do controle dos medianitas. Entretanto, Israel está subjugado pelos medianitas e também pelos filisteus. Deus entra no cenário da história, mandando Gideão se apresentar. Gideão então se apresenta em um cenário um pouco complexo, onde ele está malhando trigo em um lagar. Gideão aceita o convite e ele pergunta para o anjo: tu és um dos meus ou um dos nossos inimigos? O anjo olha para Gideão e diz: eu sou enviado da parte de Deus. Vai nesta tua força, porque o Senhor teu Deus é contigo para livrar Israel da mão dos medianitas. Gideão então aceita o chamado, se prontifica. Ele pega então e desce para o arraial. Arraial se dividia, porque esse arraiais estava em um lugar subterrâneo, em um acampamento totalmente de difícil acesso, cheio de bloqueio, cheio de empecilho. E a tradição diz que o local em que os medianitas estavam era um local de difícil acesso, e estava se aproximando meia-noite. Meia-noite, exato, meia-noite era a hora em que Deus falou com Gideão para cercar a cidade. Gideão então se prontifica e pega os seus homens. Ele leva consigo 32 mil homens. Estes homens estavam sendo aparelhados, tratados, levantados, cuidados por Gideão para poder dominar e vencer a guerra. 32 mil homens. Entretanto, Jeová entra no cenário, e Jeová então vai na contramão dessa temática, e Deus manda diminuir a quantidade de homens. Ou seja, os medianitas eram um total de 135 mil. 135 mil. E Israel só tinha 32 mil. Olhando pela matemática, não tinha hipótese ou meio algum de Israel vencer essa guerra. Entretanto, a derrota já estava declarada, porque não tem como 135 mil homens perder uma guerra para 32 mil. Ou seja, os medianitas tinham o dobro de soldados. Deus vai mais além. Deus estende o projeto. O que Deus faz? Deus manda Gideão diminuir o número de soldados. Entretanto, Deus está dizendo: não é a quantidade, é o propósito. O que traz a vitória não é a quantidade, mas sim o propósito. Aonde tem propósito, o propósito mexe, sacode, movimenta as entranhas de Deus. Deus não suporta ver um coração com propósito. Se olharmos a Bíblia de uma forma panorâmica, vamos observar que todos os patriarcas, profetas e sacerdotes tiveram vida marcada debaixo de uma glória indelével, porque foram homens que tiveram propósito. Quem tem propósito anda no fogo, não se queima. Quem tem propósito entra na fornalha, entra na cova. Quem tem propósito, Deus tira de baixo e coloca em cima. Eu vou perguntar para a vergonha do diabo:
Quem tem propósito aqui, levante a mão e dê um grito de glória nesta noite. O que Deus quer da igreja? Temática, matemática? Não, Deus só quer da igreja propósito. Deus não suporta ver alguém com propósito. Por quê? Porque quando ele vê alguém com propósito, ele faz questão de se apresentar para ele. Ele faz questão de se revelar. Ele faz questão de mostrar a sua identidade, a sua supremacia. A operação do sobrenatural só é manifesta no coração de quem tem propósito. Essa festa só está acontecendo porque este homem tem propósito. Esta casa tem propósito. Satanás acaba de perder a guerra aqui esta noite. Deus olhou e viu propósito no coração de Gideão. Não eram os números. Muitas das vezes o número é grande, mas não há propósito. Muitas das vezes a multidão é imensa, mas não há propósito. Muitas das vezes a multidão até atrai, chama atenção, mas não tem propósito. E o nosso Deus é apaixonado por um coração cheio de propósito. Eu vou deixar você dar 1 minuto de glória. Vai! Quem estiver do lado do diabo pode ficar quieto, mas quem tem propósito, abre a boca e salta o grito de glória. Aperta a mão de 3 aí e diga: Deus quer de você mais propósito, mais propósito. Entretanto, Deus pega Gideão e determina a Gideão pegar esses 32 mil homens e diminuir a quantidade. De 32 desceram para 22 mil. E 22 mil, Jeová disse: ainda é muito. Para vencer 135 mil, Jeová dá uma loucura santa e diz: ainda é muito. Vou diminuir isso aí, tem muita gente aqui. Coloca menos. Quanto, Jeová? 21.700. Volta. E quem fica? 300. Alguém diz: não, Gideão, sai, tu já perdeu a guerra. Não tem como ir para a batalha com 300 homens, sendo que os nossos inimigos tem 135 mil, e com 300 não tem como ganhar esta guerra. Na matemática de Deus, a nossa insuficiência traz a manifestação da suficiência de Deus. Na nossa incondição, traz as condições de Deus. Nas nossas impossibilidades, manifesta a possibilidade de Deus. Nas nossas incondições, manifesta o absurdo